abençoados! Estamos de volta com mais um vídeo aqui pro canal e o tema do vídeo hoje é jejum de Instagram, o que é o verdadeiro jejum bíblico. Começamos mais um ano e no início do ano todo mundo faz aí algumas metas para sua vida e geralmente as pessoas também, os cristãos começam a fazer metas, campanhas de jejum. Nesse vídeo eu quero comentar com vocês qual que é o verdadeiro jejum bíblico. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aí no inscrever-se, tá bom? Já deixa aquele curtir aí no canal. Meus irmãos, jejum. A palavra jejum vem da palavra grega nisteia, que significa alimento. Quando a gente fala, eu vou fazer um jejum de redes sociais, eu vou ficar sem Instagram, ou vou ficar sem Facebook, ou sem YouTube, isso não é um jejum. Não é um jejum bíblico. Isso é um propósito, que você colocou aí nas mãos de Deus, um propósito espiritual, porém não é um jejum bíblico. A mesma coisa serve para quando a pessoa diz que vai se abster de algum alimento específico. Eu não vou comer chocolate. Eu não vou deixar de tomar refrigerante. Esse também não é o jejum bíblico, Isso aí é um propósito, que você colocou, porém não é o jejum bíblico. O jejum na Bíblia sempre vai envolver a abstinência de alimentos, Então, esse é o verdadeiro jejum, é quando você se abstém de alimento. Agora vamos falar sobre o objetivo do jejum. Primeiro, meus irmãos, o objetivo do jejum não pode ser uma greve de fome para forçar Deus a fazer alguma coisa. Vou deixar de comer para que Deus faça tal coisa por mim. Não, esse não pode ser o objetivo do jejum. O objetivo do jejum, é nós subjugarmos a nossa carne, é nós sacrificarmos a nossa carne para mostrar a nossa dependência de Deus. Esse é o objetivo do jejum. Vamos ler aqui em Isaías 58. Isaías 58, ele já traz para nós uma orientação acerca do jejum. Olha o versículo 2 e o versículo 3. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas? E tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punhos iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que um homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos, e despedaces todos os jugos? Aqui ele já vem falar sobre, o fato de nós fazermos o jejum de quê? O jejum só de aparência. O jejum só para meu próprio ganho, Aquele jejum que é só feito para que eu venha obter alguma coisa. Mas não é um jejum em que eu, entrego ali totalmente a minha alma, totalmente a minha vida a Deus e demonstro que eu dependo dele. Aí nós vamos para Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim: Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que eu digo que o jejum é uma forma de nós demonstrarmos a nossa dependência de Deus. E durante o jejum, nós precisamos focar em quê? Focar na oração. Não adianta eu fazer um jejum e durante esse meu período de jejum, eu não orar, eu não meditar na palavra. Se eu faço um jejum e eu não oro durante esse período de jejum, não medito na palavra,
eu não estou fazendo um jejum bíblico. Eu estou apenas fazendo uma dieta, né? Estou um período sem comer e pronto. E não é assim, meus irmãos. A partir do momento que você resolve iniciar um jejum de consagração a Deus, durante esse período de jejum você precisa orar, você precisa meditar na palavra, você precisa apresentar esse propósito a Deus, né? Porque é um período realmente de adoração e sacrifício. Vamos para Mateus capítulo 6, a partir do versículo 16, onde o nosso Senhor Jesus ele vem nos ensinar como é a forma correta de nós jejuarmos. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em oculto. E teu pai que vem em oculto te recompensará. Então, o nosso Senhor Jesus, ele estava ensinando aqui sobre a hipocrisia, porque naquela época, os fariseus, eles jejuavam e tentavam mostrar para as pessoas que eles estavam em jejum para dizer que eles eram melhor ou mais santos que os outros, porque eles estavam jejuando. E esse não é o objetivo do jejum. O jejum é você, né, com Deus. Então você está demonstrando, não é para os homens, mas é para Deus. Você está entregando um sacrifício, não é para o seu próximo, é para Deus. E quando você está fazendo jejum, já que é para Deus, é necessário que Deus veja, é necessário que Deus receba o seu jejum, e não as outras pessoas. Então, quando você está jejuando, o próprio Jesus, ele falou aqui, né? Não é para você andar abatido, né? Ai, eu estou morrendo de fome. Ai, meu Deus, por que você está morrendo de fome? Ai, porque eu estou jejuando. Não, meus irmãos. Aí você está fazendo o jejum de forma errada. E é interessante nós sabermos que se você está fazendo o jejum, está apresentando esse sacrifício a Deus, né? Você precisa ter uma vida, né, em conformidade com a palavra de Deus. Porque não adianta eu querer jejuar, né, consagrar a minha vida e ser uma pessoa que fala palavrão, e ser uma pessoa que briga, uma pessoa que contenda, uma pessoa que faz fofoca. Deus, ele não vai receber o seu jejum. Ai, mas Miriam, durante o meu jejum eu não brigo com ninguém, não xingo ninguém. Mas terminou o jejum, você se transforma. E você acha que Deus vai receber um sacrifício dessa forma? Não vai, meus irmãos. A gente tem um grande exemplo de Caim e de Abel, né? Caim apresentou um sacrifício lá de qualquer jeito e ainda ficou bravo porque Deus não recebeu. Então não adianta você querer fazer um jejum de aparência, porque Deus não vai receber. Agora, um outro ponto sobre o jejum. Para os casados, gente, é um erro que nós vemos que acontece muito, né? Os casais não entram em acordo referente ao jejum. A esposa inicia um jejum sem o esposo saber, né? O esposo começa o jejum sem a esposa saber. E isso acaba afetando a vida do casal. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Infelizmente, tem mulheres e homens que querem usar o jejum porque, olha, meus irmãos, não se escandalize com o que eu vou dizer, mas é porque eu já presenciei algumas mulheres relatando isso e é o que acontece. Homens e mulheres cristãos querem muitas vezes se aproveitar do jejum para justificar o fato de não ter relação sexual com seu cônjuge. Ah, a gente não pode ter relação porque eu tô em 40 dias de jejum. Não, meus irmãos. Não é isso que a Bíblia ela vem nos falar. A Bíblia ela vem dizer que, primeiro, o casal eles têm que estar em consentimento mútuo.
e o jejum e a oração, já que são um só, é importante ou que os dois façam juntos, ou que os dois entrem em uma concordância referente como é que vai ser esse jejum que a esposa vai fazer, ou que o esposo vai fazer, por quanto tempo será, quantas horas vai ocorrer esse jejum, até porque como o seu jejum é um jejum de adoração a Deus, você não pode usar isso como uma ferramenta de escape dentro do seu casamento. Isso aí não pode ser usado como uma ferramenta de contenda, porque você está pecando e pode ocorrer coisas gravíssimas dentro do seu casamento por conta disso. Então, vamos ser sábios, vamos ser sábias. Para a glória de Deus, quando eu começo um período de jejum, de oração, quando o meu esposo começa o período de jejum e oração, nós entramos em acordo. Olha, amor, eu vou estar de jejum e oração tal dia, de tal horário a tal horário. Esses são os horários que eu estarei de jejum e em oração. E o meu esposo também faz a mesma coisa comigo. Amor, eu estarei de jejum e oração de tal horário a tal horário. Para que não ocorra nenhum tipo de contenda, né? E para que nós dois venhamos juntos nos unir em oração pelo mesmo propósito. Amém? E uma coisa muito importante, meus irmãos. Eu não posso obrigar o meu esposo a jejuar comigo e ele também não pode me obrigar a jejuar. Então, o jejum, ele não é algo imposto. É algo que nós fazemos porque nós reconhecemos que nós necessitamos. Então, é algo individual. Você pode aconselhar o seu cônjuge, né, a fazer também esse período de oração de jejum, mas você não pode impor. E como é que fica o jejum para aquelas pessoas que têm problemas de saúde, Miriam? Né, que infelizmente nós presenciamos muitas orientações erradas concernente a quem tem problemas de saúde. Tem pessoas que falam, não, você tem que fazer, você tem que fazer. Gente, quem tem problemas de saúde, que tem restrição alimentar, como por exemplo, pessoas que têm pressão alta, pessoas que têm diabetes, pessoas que tomam remédio controlado, você pode sim fazer, porém você faça, ao invés de um jejum muito longo, você faz um período de consagração. Você faz ali 1 hora, né, 2 horinhas, né, dedicadas aí para você se consagrar a Deus. E aí durante esse período você não se alimenta, você só toma água, entendeu? E quando encerrar esse período menor, você volta aí à sua rotina. Porque nós temos que fazer também um jejum com sabedoria, tá bom, meus irmãos? E o jejum de Daniel, Miriam? Muitas igrejas fazem o jejum de Daniel. Sim, é um jejum muito conhecido, né? Muitas igrejas iniciam 21 dias de jejum de Daniel. Por que as igrejas fazem esse jejum, né? Esse jejum, meus irmãos, ele é baseado, né, na história bíblica de Daniel, que escolheu, né, se abster de certos alimentos para que, né, ele não se contaminasse com os banquetes do rei. Nós vemos, né, como que Daniel ele fazia ali o seu jejum, que era o quê? Jejum a respeito de se abster ali de certos alimentos e ele ficava somente com base em vegetais e legumes. Tá errado? Não, meus irmãos, não tá errado, né? Porque é você se abster de alimentos. E esse jejum de Daniel de 21 dias é bom também, principalmente para quem tem problemas de saúde e não consegue fazer aquele jejum de você se abster totalmente de todos os alimentos. Então você pode optar pelo jejum de Daniel e se abster aí parcialmente, né? Isso se chama o jejum parcial, né? Você se abstém só de alguns alimentos, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido um pouco. Vamos consagrar a nossa vida. Vamos sim praticar o jejum. Porque, meus irmãos, temos vivido tempos difíceis. E quando nós sacrificamos a nossa carne, quando nós fazemos o jejum, nós nos aproximamos de Deus, né? Tem pessoas que acreditam que o jejum é para você expulsar demônios, jejum é para você curar pessoas. Não,
né? O jejum é quando você sacrifica a sua carne, você apresenta um sacrifício a Deus e você mostra ali diante de Deus que você realmente depende dele. E dessa forma nós conectamos, né, mais o nosso relacionamento com Deus. Então o jejum é muito importante para a vida do cristão. Nós, como cristãos, precisamos jejuar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aí no inscrever-se, deixa aquele curtir, tá bom? E compartilha. Vamos nos unir em oração, em jejum e em consagração para que Deus, ele possa abençoar as nossas vidas e nós venhamos cada vez nos aproximar desse Deus maravilhoso. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau!